podcast mais humano do Brasil. Eu achei isso fantástico, cara. Tem tudo a ver comigo. Quando a gente interage com diversos tipos de pessoas, eu acredito que a gente até coloca mais em prática o que a gente acredita. Amar e serem amados. Ele fala assim, do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Presta atenção na sua respiração. Só isso. E se eu não meditar, eu vou começar com o pé esquerdo? Qual o problema que você tem, cara, agora? E você? E eu? Nenhum, cara. No presente não existe sofrimento, entendeu? Olá pessoal, está começando mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu sou Vitor Mesquita e estou aqui com o Fábio Gabriel, iniciando mais um episódio especial. É muito bem-vindo estar aqui nesse podcast Lamparina, como diz o meu amigo Vitor, Lamparina é o podcast mais humano aqui do Brasil e do mundo, né? Vamos trabalhar assim. E os nossos episódios são sempre especiais e hoje também um episódio super especial com uma pessoa bem especial pra gente, Felipe Carvalho. Esteja bem-vindo ao Lamparina Podcast. Obrigado. Agradeço o convite aí. O Felipe, ele é mestre em Sociologia pela Universidade de Chicago, professor da UNB, professor de Yoga, certificado pela Yoga Alliance e idealizador do movimento Ahimsa em Brasília. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da yoga, um pouco mais de empresário, um pouco mais de Felipe, para que a gente possa fazer um bate-papo bem legal, bem proveitoso, para que você aí esteja nos assistindo. E lembrando sempre, né, Vitor, as pessoas que queiram nos seguir. Exatamente. A gente está iniciando o episódio, então se você já não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperta no sininho para receber as notificações, para você sempre, quando a gente colocar mais um episódio, você receber a notificação. E vamos começar, né? Vamos começar. O que é o yoga, Felipe? Cara, o yoga, essa é uma pergunta muito, assim, produtiva, né? Porque a gente entende que yoga é fazer postura, né? A gente ir lá faz aquela prática física de yoga. O yoga meio que virou sinônimo disso hoje em dia. Só que isso, cara, foi um desenvolvimento do yoga do século XIX para cá. O yoga, antes disso, ele tem uma história de, sei lá, 3, 4 mil anos, né? Yoga, assim, um bom jeito de a gente definir assim, é um corpo de conhecimento, de filosofia, de teoria, de práticas, para que a gente atinja um nível de autoconhecimento em que a gente chegue na nossa essencialidade, digamos assim. Né? Então, você falou que é o podcast mais humano do Brasil. Eu achei isso fantástico, cara. Tem tudo a ver comigo, porque assim, o que eu sempre me dediquei a minha vida inteira a estudar o ser humano. Assim, esse sempre foi a minha curiosidade, sabe? Tanto a sociologia foi por causa disso, a filosofia foi por causa disso, e acabei chegando no yoga por causa disso, porque eu entendi que o yoga na minha opinião, é o conhecimento que mais chega perto de quem é o ser humano, sabe? Então, o yoga, na minha opinião, é isso. É entender quem é o ser humano e como se faz para a gente se sentir mais perto de quem a gente é essencialmente. Entendeu? Você falou 3 mil, 4 mil anos atrás, né? É. Você se baseia em que, assim? Em que parte da história? E trazendo vamos dizer, o início do yoga, né? Legal. Cara, o yoga, vamos lá. O yoga, ele nasceu basicamente do conhecimento védico. Né? Quando a gente fala conhecimento védico, a gente fala dos 4 Vedas, que são os 4 livros que deram início a várias filosofias, vários conhecimentos ali, principalmente na Índia, né? São os 4 livros mais antigos que se tem conhecimento no mundo. Então, assim, dos Vedas veio o hinduísmo, o budismo, o tantra, o yoga, o Vedanta, cara, e por aí vai. E, assim, desde lá de trás se fala sobre yoga. Yoga é um nome assim, em sânscrito que a principal tradução bom, tem algumas traduções, mas se diz que a principal tradução é união. Então, assim, o que eles estavam buscando? A união, né? Ou seja, estão pressupondo que existe uma desunião, né? Se está buscando união, existe esse pressuposto. E aí vem todo o conhecimento. Se unir com o quê, né? E se unir para quê? Se unir com qual objetivo? Então, vamos lá. O yoga, ele nasceu lá dos Vedas, principalmente. E, por exemplo, no Bhagavad Gita, né? Que é o principal livro ali o mais conhecido livro do hinduísmo ali, né? Desse conhecimento védico e tal.
se fala sobre o Karma Yoga. Ele fala muito sobre o Karma Yoga ali naquela conversa de Arjuna, né, com Krishna. Karma Yoga significa yoga da ação. Karma significa ação, né? Então, Karma Yoga, por exemplo, é um dos yogas antigos, digamos. E aí tem o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, que é através, por exemplo, da devoção a deuses e a cantar mantra e tal. Tem o Dhyana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que esse talvez seja o meu principal yoga, né? Porque o que eu busco é conhecimento, estudo, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui é yoga. Uhum. A gente está estudando, a gente está conversando sobre quem é o ser humano, sobre o que é yoga e tudo. E aí, desses 3 antigos, eu entendo que eu sou mais ligado ao Dhyana Yoga, que é estudo, né? A gente chegar lá sobre quem a gente é essencialmente. Daí veio o yoga clássico, né? Um cara chamado Patanjali, ele recolheu conhecimentos desses 3 yogas e com uma influência muito forte do budismo, ou seja, o budismo já estava ali, porque o budismo ele trouxe assim duas coisas principais, na minha opinião. É o conhecimento sobre o sofrimento, né? O Buda, que tem aquela passagem famosa lá, que ele saiu do palácio, ele era um príncipe, saiu do palácio, e ele era muito resguardado ali no palácio para não entrar em contato com o mundo real, mas ele decidiu por ele mesmo sair e entrou em contato com o sofrimento. Dentro do palácio não tinha sofrimento, né? Ele era um príncipe, e entrou em contato com o sofrimento humano, pobreza e etc., doença e tal. Então, o Buda criou uma ciência do sofrimento. O que é o sofrimento, de onde vem e como faz para acabar com o sofrimento. A partir disso, ou seja, e ele criou algumas técnicas, né, para a gente acabar com o sofrimento humano, né? E assim, né, tem aquela o nobre caminho óctuplo, né? E por exemplo, o nobre caminho óctuplo significa, digamos, a sua vivência ética no mundo, e a partir da sua vivência ética no mundo, você chega mais perto de quem você dribla o sofrimento, dribla o samsara, né? Aquela volta reencarnatória e tal. Uma delas, por exemplo, que é uma coisa que está muito em moda hoje, é o tal do mindfulness, né? O mindfulness é um dos caminhos do nobre caminho óctuplo, que digamos assim, mindfulness, né? Atenção plena, né? Esse é um dos 8 caminhos do budismo. Então, assim, ou seja, o que ele quer dizer com atenção plena? É meditação, né? Formas de meditação. É você chegar num estado de, vamos dizer, de se sentir bem, traduzindo assim, em pleno, de uma satisfação plena, assim. Mas antes disso, tem um passo aí, que é você atingir a plenitude da sua atenção, sim, que é a meditação, entendeu? Por quê? Porque você quer driblar sua identificação com o que você tem, com a sua parte que não é essencial, que é o seu pensamento, por exemplo. Né? A sua parte não essencial, que é o seu ego, o seu eu e tal, que não é aquela sua parte divina, entende? É como ela se manifesta no mundo, né? O seu ego, o seu pensamento precisa de ferramentas para lidar com o mundo, né? Para aprendizado e tal. Mas a gente está tão identificado com isso, que isso tudo tomou conta da gente, né? Você fala que é o lado mal? Cara, eu pessoalmente não gosto dessa dualidade, bem e mal. Eu diria que é o nosso lado ignorante. Certo. Não eu diria, o yoga diz, né? Sim. O yoga chama isso de avidya, que é o não conhecimento. Avidya significa não conhecimento e é o principal obstáculo para a gente atingir, no vocabulário ocidental, para a gente atingir a felicidade. Né? O não conhecimento, principalmente sobre o que a gente é. Porque isso faz com que a gente esteja identificado com partes nossas que são ilusórias, que são passageiras, né? O pensamento, por exemplo. O pensamento, ele funciona como uma reciclagem. Uma coisa que você já viu, coisa que você já passou, ou seja, é limitado ali, é o que você já viu, entende? Então, por isso que a gente julga a partir do que a gente já viu. Sabe aquela coisa, todo julgamento é uma confissão? Sim. É só que a partir da nossa história o que a gente julga, né? Nosso julgamento. Do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. É um ponto de vista sempre o julgamento, né? O julgamento racional. Sim. E aí o que o yoga faz? E a partir do budismo, o Patanjali criou o yoga clássico, né? O Raja Yoga ou o yoga Ashtanga. Não o Ashtanga desse que a gente faz hoje, prática física. É o Ashtanga clássico, que é o yoga das 8 pernas.
o yoga dos 8 membros, né? Influenciado pelo budismo. Um desses 8 membros do Patanjali é meditação, o outro é postura, o outro é respiração, o outro é atenção plena, e o último passo é samadhi, que é aquela conexão, a união mesmo com quem a gente é de fato. O primeiro passo desses 8 passos do Patanjali, os 2 primeiros passos são os passos éticos. E cada passo ético, ou seja, são 2 passos éticos, yamas e niyamas, certo? Uhum. O primeiro yama, e cada passo ético desses tem 5 recomendações. Então, o yama é o primeiro passo dos 8 passos. Sim. E tem 5 yamas. O primeiro yama é a ahimsa, não violência. É justamente o movimento que você à frente aqui em Brasília, né? Exatamente. Eu queria um movimento inspirado por essa recomendação ética do Patanjali, do yoga clássico. Então, assim, é um yoga raiz, digamos assim. Entendi. Sim. Felipe, antes disso, você, na verdade, é empresário. Sim. Né? Então, você... o que fez você se interessar pelo yoga? Cara, O que foi vamos dizer, virou a chave dentro de você para que houvesse esse interesse? então, eu sempre fui interessado pelo conhecimento do ser humano e sempre me interessou muito eu sempre entendi que as religiões e a espiritualidade, eles traziam uma discussão interessante sobre quem é o ser humano, entende? Sobre a divindade, mas também talvez principalmente sobre o ser humano, entende? Porque ainda mais estudando sociologia, depois eu cheguei um pouco a uma certa conclusão, e sempre minhas conclusões são sempre provisórias, né? Porque o que a verdade for me dizendo, eu vou, né? Eu tenho que me questionar, né? E tal. Mas a minha conclusão provisória é que o ser humano criou, por talvez uma inspiração de quem a gente é mesmo, aquela nossa essencialidade, que a gente criou religiões para Uma ligação. Para explicar e ter uma ligação exatamente com aquilo. Então eu sempre fui interessado por isso, muito independentemente, assim. Eu nunca tive uma influência muito forte nesse sentido. Eu tinha uma família católica e tal. Sim. Mas eu sempre fui visto até como o exótico, assim, da turma, sabe? Ou diferente. O Né? diferente. Porque, pô, você fica falando dessas coisas, cara. Aí eu tenho os apelidos lá, por causa disso. O vovô Gepeto, o velho. Desde criança eu sou velho, fica falando sobre essas coisas, na rede, lendo. Enfim. ET, né? Meu apelido no Wake é ET, né, cara? Eu acho que tem a ver com várias coisas, com o esporte. Porque eu fui atleta profissional de Wake também, né? Eu fui um dos primeiros a andar de Wake em Brasília, de wakeboard. Eu e o Decinho Web e tal. Depois veio o Felipe Miyamoto. Mas, enfim, sempre fui interessado por essas coisas. Eu fui estudar sociologia, filosofia. Cara, me deu muitas ferramentas, assim, de questionamento, enfim, para entender muitas coisas, mas ainda assim, na minha cabeça, não chegava lá, sabe? Tinha, assim, explicações muito superficiais. Ou explicação no sentido de que explicava algumas coisas, mas não te relações preenchia. sociais. Exato, não me preenchia. Não dizia quem era de fato o ser humano. Essa é uma pergunta difícil, né, cara? É difícil Você quem é você? É difícil. É igual você estava falando aí, Felipe, me fez pensar assim, você veio falar assim, tem coisas que a gente vem trazendo para dizer, sabendo o que é verdade pra gente. Né? E o que é a verdade? Como que se... Exatamente. Né? A verdade para você pode ser diferente do que seja para mim. Exatamente. E né? né? E né? Porque tem a ver com a nossa experiência, né? Com a nossa... Só que é isso. E aí chega no yoga, foi até interessante o seu comentário, assim. Aí eu eu comecei a estudar muitas religiões, fui espírita há muitos anos, trabalhei em centro espírita. O espiritismo também me deu muitas ferramentas interessantes, porque eu entendo que o Kardec ali, cara, ele desenvolveu uma ciência interessante com métodos científicos ali, né, do século XIX e tal. Ele era um cientista, e principalmente métodos para entrar em comunicação, digamos, com outro mundo, né? Então me deu ferramentas interessantes. E aí cheguei no yoga, cara. Fui para um retiro na Chapada, sem querer, tava na Chapada, passeando. Foi começar um retiro lá, fui lá assistir a uma palestra no primeiro dia, fiquei no retiro inteiro, fiquei 30 dias lá, falei, cara, é isso aqui.
preciso entender o que é isso aqui. Aí logo depois eu fiz uma formação de professor de yoga, né? E a formação tem muito mais a ver com estudar o que é o yoga do que com dar aula de yoga, de postura, né? Essa certificação é aquela RYT, É, 200? Exatamente, é da Alliance, 200 horas. Né? A Yoga Lines. Essa é uma certificação Internacional de professor. Né? Professor. Eu sou certificado pela Yoga São Lines. mais de 200 horas, 200 né? horas, São exatamente. 200 horas de estudo, né? De estudo, cara, de estudo do corpo, das posturas, do que tem do que isso tudo tem a ver, né? Então, por exemplo, você vai fazer yoga, você vai fazer uma prática física de yoga, um bom professor te coloca em posturas que tem e uma sequência de posturas que ela vai ativar em você coisas do seu corpo energético que vai fazer você entrar em contato com a sua essencialidade. Entende? Isso que está por trás das posturas, entendeu? Entendi. E vai fazer você estar com a atenção plena ali, porque com a atenção plena você dribla a sua mente compulsiva, né? O ego compulsivo, o ego e tal. E aí você entra em contato com uma parte. Por isso que, cara, todo mundo sai de prática de yoga se sentindo bem. Nossa, ele faz tão bem, leve. Tem uma ciência por trás disso, né? Felipe, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente vive numa sociedade cheia de, vamos dizer, de conceitos, né? E você veio de uma família sua família é uma família, vamos dizer, conceituada, de empresários, vocês têm algumas coisas no ramo de empreendedorismo. E como foi você transpor isso? Porque você fala, não, mano, eu não quero, eu sou empresário, mas o que eu quero mesmo, o que me faz sentir como pessoa e como me sentir melhor, é especificamente trabalhar com yoga. Né? Cara, eu penso uma coisa, e é uma coisa que eu ando pensando até muito mais recentemente. Cara, o que seria da gente, das coisas que a gente faz, se não fossem as pessoas, né? Pensa como seria a sua história, tudo que você passou. Em todos os sentidos, né, Felipe? Todos os sentidos. Todos os sentidos, porque de vez em quando são pessoas que não são fáceis, exatamente, né? Mas tem pessoas isso que são importantes na nossa vida. Exatamente. Pensa na sua história. Naquele clima do filme lá, A Lenda, lá do Will Smith, né? Que é o apocalipse. E é só você e o seu cachorro. Cara, nada mais faz sentido. Nada faz sentido. Você concorda comigo? O que adianta você levantar e ir trabalhar se é só você lá e o seu cachorro? Você vai trabalhar pra quê, cara? Com quem? Entende? Pra quem que você vai prestar um serviço, né? Pra quem você vai produzir um produto pra quem, né? E eu acho que a gente é tão normal pra gente que a gente negligencia um pouco a atenção que a gente dá pra isso, entende? Então, assim, por exemplo, eu tava pensando sobre o Wake, assim, a gente tava falando sobre a história do Wake em Brasília e tal. Cara, o que o Wake te trouxe? Cara, as pessoas, entende? Cara, não tem... Uma das melhores sensações do mundo é você acertar uma manobra nova de Wake. E o que todo mundo faz quando acerta uma manobra de Wake? Primeira coisa que ela faz, olha pro barco. Pra ver se o amigo tá vendo. Porque é onde as pessoas estão, cara. Se tivesse num esquema do filme A Lenda, um barco que puxasse você automaticamente, eu acho que nem andar de Wake eu ia. O cachorrinho não ia nem latir, né? O cachorrinho não ia latir. Tanto que quando você vai andar de Wake assim fora, você vai pra uma outra cidade, as pessoas não te conhecem, então você faz uma manobra que pra você é uma casca grossa, e as pessoas não sabem que pra você é casca grossa. Ninguém, tipo, você fica olhando, é tipo aquele... Sabe, todo mundo na lancha assim, andando, tipo, como se nada tivesse acontecendo. Cara, é um desânimo que dá, sabe? Então é legal andar com os amigos, cara. Então, voltando pra sua pergunta, mais objetivamente. Cara, a gente tem uma história muito bonita, meu avô tem uma história muito bonita, veio pra Brasília antes do início de Brasília e tal. A gente tem, eu tenho, assim, uma responsabilidade dentro de mim de continuar a história do meu avô e tudo. Mas... De novo, cara, assim, aí de novo vem a pergunta. Talvez minha família me ache como exótico também, mas é aquela coisa. Cara, pra que isso? Qual é o sentido disso tudo, entende? Na minha cabeça eu já entendi, são as pessoas que estão à nossa volta, cara. E por isso que a gente tem que tratar bem as pessoas, que a gente tem que tentar ser o mais ético possível, mais respeitoso possível, perdoar, etc. Porque é isso que dá sentido pra nossa vida, cara. É assim que eu penso, né? E... eu, nesse caminho de tentar entender quem que é o ser humano, cheguei no yoga, igual eu falei para vocês aqui e tal. E eu quero viver o yoga, quero viver a espiritualidade, quero viver o meu autoconhecimento no mundo, entendeu? Sendo empresário,
né? Ou seja, vivendo o mercado, no caso, né? Que eu tô no mercado. Entendi. Vivendo a vida, né, cara? Porque é fácil para mim ser não violento se eu estiver lá nos Himalaias, lá em cima, sozinho com o meu cachorro. Legal isso. Bom, Né? isso. Então é difícil. Agora sim, eu tenho que lidar com o dia a dia, com as pessoas, com as questões, com as minhas ativações internas, né? Aí sim é que a não violência é posta à prova e qualquer outro passo ético, qualquer outra meta ética que a gente coloque pra gente mesmo, né? Então, assim, a minha ideia é essa, é de viver o mundo, de ter, como todo mundo vive, mas começando por mim, ser o exemplo do que eu tento entender como uma vida conectada comigo mesmo. E quem convive comigo vai ver que eu erro demais, que nem sempre consigo, tô sempre tentando, mas tô ali lidando com as minhas próprias questões, né? Eu acho que é um bom jeito de eu ser professor de yoga, sabe? Vivendo e colocando as coisas em prática, assim. O que você falou, acho que é muito interessante, porque a gente até estava conversando isso ontem, dentro de outro contexto, mas quando a gente interage com diversos tipos de pessoas, eu acredito que a gente até coloca mais em prática o que a gente acredita. Exatamente. Porque é muito fácil pegar, vou meditar num lugar, num paraíso. Isso é muito fácil meditar rápido. Em 5 minutos você já está em outro nível de consciência. Mas se meditar ali com uma pessoa que está do lado enchendo um saco. Você já viu aquele vídeo lá do cara meditando na praia? Aí chega um cara, tipo, dá um pulso, aí o cara começa a xingar. Muito barato, muito então, bem. Cara, tipo, o cara, enquanto ele tava realidade, tava né? tudo certo. Mas, pô, teve que lidar com um cara chato lá, te enchendo a paciência. É isso, cara. Como é que eu vejo a Ahimsa, assim? Pra mim, o que é a Ahimsa? Não violência. Não violência, pra mim, cara, é você conseguir lidar com as suas ativações internas, entende? Porque o que faz a gente ser mal educado com as pessoas, a gente ser violento, a gente ser agressivo com as pessoas? É as nossas ativações, entendeu? Eu acredito nisso, porque por isso que eu falei que eu não acredito muito que existe o mal, assim. Eu tenho uma visão muito específica disso e como a gente tem uma coisa muito forte na nossa cultura, né, judaico-cristã, do bem e do mal, dessa dualidade, eu falo isso, as pessoas têm um pouco de... Eu tenho dificuldade de me fazer entender, às vezes, quando eu falo que eu acho que não existe o mal. Eu realmente acho que as pessoas, elas querem, desejam amar e ser amadas, cara. Assim, a pior pessoa do mundo tem isso com alguma outra pessoa na vida, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com o pai. Eu acredito, de fato, que as pessoas têm essa essencialidade de amar e ser amadas. O que impede as pessoas de amar e serem amadas? Cara, as ativações que a gente tem, os traumas, a história ruim que a gente tem com a vida, com as pessoas, né? A gente não saber lidar exatamente com o nosso dia a dia, né? Com outras pessoas. E a gente não é ensinado a isso, entendeu? Então, assim, quando é que a pessoa tem que começar a fazer yoga? Cara, desde que ela nasceu, bicho. Para aprender a lidar com as próprias emoções, entende? Cara, você vê, eu vi uma pesquisa uma vez de psicologia que fizeram perguntas para algumas pessoas, quantas emoções você consegue citar que você tem? Tipo, a média era 5 ou 6, enquanto que existem 70 na psicologia, entendeu? Então a gente não sabe nem dar nome para as nossas emoções. Então você tá ali com um problema com uma pessoa, você tá uma briga conjugal, por exemplo, que acontece todo mundo com todo, que é normal. Você tá sentindo coisa que você não sabe nem o que é. Como é que você vai lidar com aquilo? Como é que você vai chegar a um entendimento com a pessoa se você não sabe dizer, nomear aquilo que você está sentindo? Como é que você vai chegar a um entendimento com ela? E a outra pessoa também não sabe. Então, cara, por isso que na maioria das vezes nesses problemas a gente percebe que o conhecimento, a comunicação está travada ali. Fala, cara, não é possível, a gente não consegue chegar no entendimento. Por quê? Aí começa a colocar a culpa na outra pessoa. Pô, a pessoa que não quer me entender, mas tudo bem que ela não consegue. Ela não tem ferramentas para isso e também não tem ferramentas para se expressar direito, entendeu? Então, cara, eu nem lembro porque foi que a gente entrou nesse assunto. Tava falando do não violência, né? Da não violência, Ahimsa. Então, a Ahimsa, na minha opinião, é quando a gente está nesse ponto de não ativação, sabe? Da gente saber lidar com os traumas, com os medos, com a raiva, com as questões, a uma certa distância, sabe? Felipe, isso, primeiramente, assim, como que veio esse movimento através de você para Brasília, né? E existe, assim, técnicas para que você não possa, para aprender a lidar com isso? Nossa, muito boa essa pergunta. E eu vou começar pela segunda, se você me permite. Por favor. Cara. Tem técnicas, é o que o yoga traz. Então, assim, depois do Patanjali, que foi o que trouxe o yoga clássico,
junto com alguns conhecimentos, tipo o budismo, o Vedanta e principalmente o Tantra, criou-se o Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? O Hatha Yoga deu vazão para todos os yogas que a gente conhece hoje. Quando você vai praticar um yoga de postura ou de respiração, você de alguma forma está praticando o Hatha Yoga. E vertentes do Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? O Hatha Yoga, cara, ele é muito focado em técnicas para a gente chegar naquele ponto do Samadhi, que é a conexão perfeita com a gente mesmo, que é um lugar de paz, de paz. É difícil explicar, né, em palavras, assim, mas é um lugar de plenitude, onde não existe ativação, né? Então, assim, em termos de técnicas, cara, meditação. Por que meditação? Meditação não é sentar só, colocar a mãozinha no mudra aqui e fechar o olho com a coluna ereta. Ouvir uma musiquinha legal. Ouvir uma musiquinha legal e tal. Meditação, cara, eu entendo que é você achar um lugar dentro de você de solidez, entende? Em que as coisas não te afetam como elas costumam afetar. Porque, cara, senão a gente tá entregue ao que as pessoas vão dizer pra gente no dia, se o dia tá bom, se o dia tá ruim, entende? A gente tá entregue a isso, né? Felipe, você falou uma coisa importante. E esse lugar especificamente, a gente fala muito no coração, né? Uhum. A gente vê muito o coração, mas assim, o coração, esse órgão, todo mundo já remete o coração como esse órgão que a gente tem aqui. Uhum. É esse o lugar? Cara, eu diria que é um bom jeito de explicar. Porque não é o cérebro, né? O cérebro ele serve para reciclar, para fazer cálculo. Tipo assim, cara, deu errado lá atrás, vou fazer assim agora. Ou, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É sempre uma dualidade, né? Isso, por exemplo, veio eu entendi isso na sociologia mesmo, né? Um antropólogo chamado Levi-Strauss, que ele disse que o funcionamento do nosso cérebro e da sociedade funciona através de pares de oposições binárias. Esse é o nome chique. É através da dualidade. É bom ou ruim? Só isso. Mas isso limita, né, cara? Uma verdade mais complexa do que isso, assim, né? Eu entendo, cara, que ainda mais na sociedade, nossa sociedade de hoje, a gente não valoriza e não aprende a usar a nossa inteligência, uma inteligência mais intuitiva, sabe? Uma inteligência mais de sentimento, mais de emoção, assim. Dá um exemplo, Felipe. Cara, vamos lá. A meditação em si, cara. A meditação, ela só funciona se você sair da sua racionalidade, sabe? Sim. Você sente um lugar lá dentro, entende? Você sente um lugar. A meditação é um lugar de sentimento, sabe? E você consegue fazer essa meditação, tem que ser num lugar próprio ou você... por exemplo, estamos aqui, certo? A gente está conversando aí, uma situação onde que você tem que estar se constrangendo em alguma coisa. Você consegue ali trabalhar tecnicamente para você ter a meditação ali. Vamos fazer uma meditação de 2 segundos agora. Presta atenção no primeiro pensamento que vier na sua cabeça. Tô precisando melhorar. Que eu pensei em dinheiro rápido. Tô brincando. Rapaz, é muito material. Foi brincadeira. Brincadeira. Tá? Mas é uma preocupação que a gente tem legitimamente para poder viver a vida, né? Ou o dinheiro Ou excesso. É sempre melhor positivamente. Né? Claro. Dinheiro sobrando. Foi o boleto. Existiu em você aí um Fábio que pensou e um Fábio que observou o pensamento. Quando você se colocou na posição do Fábio que observou, você meditou, entendeu? É um lugar em você que não está sujeito às tribulações dos pensamentos, entendeu? Isso é nos Yoga Sutras do Patanjali, isso é a frase número 2. O que é o yoga? Yoga é você estabilizar as flutuações do pensamento. É basicamente isso que ele disse. E meditação é isso, né? Chamamos vritis, né, em sânscrito. Vritis é como se fosse aquele lago que bate um vento e ele fica flutuando. O que a gente quer? A gente quer estabilizar isso. É como se a flutuação do pensamento ela tem que existir, porque você tem que pensar no dinheiro, você tem que lidar com o dinheiro para você comer. Tudo bem, mas a diferença é isso tomar conta de você ou você observar isso a uma certa distância. Olha, eu acabei de pensar que existe uma preocupação na minha cabeça sobre dinheiro.
E eu vou ter que lidar com isso. Ou com qualquer outra coisa, né? Que passa pela cabeça. A meditação, ela te coloca numa posição, ela faz você passar mais tempo nessa posição de observador de si mesmo, entendeu? Isso que é a atenção plena, sabe? Existe uma coisa... Bom, aí a gente começa a aprofundar, né? Nessa coisa da meditação, assim. Tem várias coisas envolvidas. Eu adoro falar sobre meditação, ensinar meditação. Mas, por exemplo, uma coisa que funciona na nossa mente, na nossa racionalidade e que atrapalha a nossa observação de si mesmo e as nossas ativações é o jeito que a gente vê o tempo. Porque, veja, para a gente ter uma visão mais realista das coisas, a única coisa que existe é o presente. Por isso que você vai sempre ouvir, quando falar sobre meditação, sobre yoga, sobre mindfulness, esteja presente. Presença. Sempre isso. Por quê? Para tirar a sua mente, a sua preocupação do passado e do futuro. O passado você usa para te ajudar a aprender, o futuro você para planejar, mas veja que isso é uma projeção mental. Não existe de fato. Só que a gente se identifica com isso. Aí a gente fica ressentido, aí a gente fica ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Cara, quantas coisas das quais você se preocupa na sua vida aconteceram de fato, cara? 10%? 5%? Ou seja, e todos os outros 90% e 95%, você perdeu tempo. Eu perdi tempo, perdi energia com isso, entendeu? O nosso trabalho com yoga e o meu pessoal, né, e o que eu tento ensinar para as pessoas é sempre estar presente. Lidar com o pensamento que traz do passado e do futuro à distância, entende? Cara, beleza, tá rolando isso aqui, eu tô precisando lidar com isso aqui, mas isso não me toma conta de mim, não me consome, entendeu? Estar presente é isso. Então, assim, a sua pergunta, tem como a gente fazer isso no dia a dia? 100% do tempo, cara. Estar presente é sempre a nossa busca, entendeu? Por exemplo, aqui, cara, agora, a gente tá aqui num esforço de a gente trazer coisas legais sobre o ser humano e tal. A gente tá nós três estamos aqui presentes. Dá pra perceber isso. Por isso que tá saindo coisas legais até. Cara, e aí estando presente aqui nós três. Qual o problema que você tem, cara, agora? E você? E eu? Nenhum, cara. No presente não existe sofrimento, entendeu? Isso é uma coisa que Buda trouxe com o mindfulness. No presente nunca existe sofrimento, está sempre no passado e no futuro. O que pode existir no presente é uma dor física, né? Mas é uma dor física. Entendeu? Quando você falou isso, já veio na minha cabeça isso. Ah, mas a dor existe. A dor física, A dor física existe, mas aí você falou, né? Porque não é uma forma espiritual. É o físico se manifestando. Né? Cara, é até dor emocional. Está sempre no passado e no futuro, cara. Totalmente. O yoga é um autoconhecimento? Ou você não... Yoga é isso. É o autoconhecimento. Se você, assim, na verdade, para mim, eu coloco o yoga no campo da espiritualidade. Não precisa, sabe? Você pode ser completamente ateu, completamente materialista e usar yoga com todas as ferramentas que ele tem para te ajudar a viver uma vida melhor. Mas como eu coloco o yoga no campo da espiritualidade, não da religião, na espiritualidade no sentido de que ela coloca a gente em contato com uma parte nossa que está fora do corpo e do cérebro, entendeu? Uma parte nossa que existe apesar da materialidade, digamos. E isso você não caracteriza espiritualmente como algo... ou uma excepcionalidade, uma forma divina, vamos dizer? Cara, então... Que cara chato, né? Não, o que eu tô achando interessante é que você tá indo nas questões mais essenciais disso tudo, cara. Porque, por exemplo, o budismo, ele não existe... Pro budismo, não existe Deus, né? Pode até existir Deus, mas Deus é uma coisa que você vai lidando, entende? Eu, Felipe, pessoalmente, cara, talvez eu seja ateu. No sentido de que eu não sei se existe Deus. A personificação de uma coisa. Eu acredito no divino, assim, certamente, sabe? No divino no sentido de que existe uma energia pura. Mas você acredita nessa energia pura? Não, isso eu acredito. Eu também acredito nisso. Digamos assim, digamos assim, numa causa primária, sabe? Não existe uma causa não causada, nada que causou aquilo, mas é isso que causou as outras coisas. Mas não acredito numa coisa, num ser que pensa e julga,
entende? Igual a Sim. gente julga, Sim. sabe? Porque a gente acabou personificando igual a gente. Foi uma projeção nossa, eu acho. Aquela Sim. coisa do Deus criou a imagem, o homem a imagem e semelhança. Na verdade, o homem criou Deus a imagem e semelhança, né? Da forma como eu penso. Sim. E aí, cara, como eu coloco o yoga nesse campo da espiritualidade, para mim, espiritualidade é sinônimo de autoconhecimento, cara. Porque Você falou uma coisa interessante. Você falou que o homem, nós criamos Deus como a nossa imagem e semelhança, né? Eu acho que o homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Cara, um Deus vingativo, um Deus que julga, um Deus que manda pro inferno eterno. Cara, um pai faria isso com um filho, cara. Um pai dá todas as chances possíveis para um filho, cara. Para um filho se arrepender. Todas. Né? Entende? Assim, enfim. Aí a gente pode até entender que isso é um ponto de vista do que quando a pessoa, vamos dizer assim, descreveu isso, era como ela via isso. A compreensão dela, né? Exato. E uma coisa datada da época, né? É como o Felipe tá falando, né? Ele tá transformando Deus como uma imagem e semelhança dele, né? Interessante. Tentando explicar conceito, dentro da né? sua vivência. Essa explicação, né? de... Pois é, cara, porque eu acho que Deus é uma coisa tão... O divino é uma coisa tão grande que a gente ainda tá engateando nesse entendimento. A gente vai entender ele de pouco em pouco, né? Mas não dá para dizer, é assim, é assado, ele funciona assim, funciona assado. Mas, e aí, cara, e eu entendo que essa energia, essa coisa chamada Deus, cara, ela tá aqui, entendeu? Tá dentro de mim aqui, tá aqui. Como é que faz para chegar nela? Me conhecendo. Se ela tá dentro de mim, se ela sou eu de alguma forma, né? Sabe quando o Picasso pinta um quadro? Você olha pro quadro e fala, aquilo é um Picasso. Se Deus, de alguma forma, causou a gente, se a gente é a gente é um quadro de Deus, você é um Deus, entendeu? Então a gente é divino na essencialidade, sabe? Como é que faz pra gente entender isso? Cada um tem um Deus dentro de si, né? Cada um é um Deus, né? Vamos dizer assim, né? É um pedacinho, né? Exatamente. É mais ou menos assim que eu penso. E como é que faz pra gente chegar a Deus, cara? É pra dentro, entendeu? Não é pra fora. É se conhecendo. Eu durante muito tempo, eu fui muito cético com relação à meditação. Porque eu achava, não, isso aqui não é pra mim, eu sou muito cerebral, assim, né? E eu já tinha feito algumas meditações e eu tenho um primo que ele tem um estúdio, uma academia lá no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, que ele dá aula de bioginástica, tem aula de yoga também. Aí eu fui lá, fiquei uma semana na casa dele, aí eu tava todo dia lá pra academia dele. E tava treinando lá, fazendo a bioginástica, que é uma ginástica natural, né? Aí tem algumas coisas do yoga, aí fiz umas aulas de yoga, aí lá é muito barulho, né? Copacabana, né? Pá, trânsito, não sei o que. Eu falei, cara... E em cima, assim, eu tava no 10º andar, em cima tinha uma banda evangélica ensaiando o dia inteiro no estúdio. Tipo, era um barulhaço, assim. Aí eu falei pra ele, cara, você podia colocar, né, o isolamento aqui, eu pensando tecnicamente, né, e tal. Ele, Vitor, o segredo é você não escutar mais isso. Aí eu parei, eu olhei assim, falei, impossível. Isso foi no primeiro dia, assim, né? Que eu fiquei lá a manhã toda. Aí eu fiquei, 1º, 2º, 3º, 4º. Aí eu fui chegando no último dia, de repente eu ouvi nada. Nada, zero. Né? E eu até estava conversando com um amigo esses dias e falou, cara, eu já meditei muitas vezes e para mim, eu falo assim, eu não acredito que meditação, não existe alguém que funcione. Mas a meditação, para a gente sentir ela dentro, a gente tem que fazer muito tempo. Exatamente, é isso que eu falo, cara. Cara, é igual, vamos lá. É muito legal o que você falou, muito legal mesmo. Cara, provavelmente você já se machucou e não percebeu, né? Você tá, caraca, tá sangrando aqui, velho. O que aconteceu? Vai, cara. É a mesma coisa. Você não tava com atenção naquilo naquele momento, você não sentiu nem a dor, entendeu? Isso é meditação. Cara, e olha o tanto que o nosso foco, a nossa atenção é poderosa, né? É poderoso, né, cara? É muito poderoso onde a gente coloca o nosso foco, entendeu? Então, se você coloca o seu foco naquilo que te traz sofrimento, o seu sofrimento, você vai sentir a dor daquilo igual você sente se você estiver vendo a pessoa enfiar uma agulha em você, entendeu? Agora, se você tiver com foco, eu não tô dizendo... Cara, eu não gosto dessa coisa de você... O pessoal chama de positividade tóxica, né? Ah, não, só pensa em coisas boas, não é assim, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer assim,
a gente aprender a parar de se identificar com o sofrimento, entendeu? Com aquilo que traz sofrimento pra gente, que é o nosso pensamento, que é a forma como a gente interpreta as coisas. Fala assim, deixar de ser de vítima. Isso. O vitimismo. Exatamente, esse é um porque ponto, né? esse é o foco que você coloca, cara. Você assume aquela máscara, aquele papel de vítima. Quem assumiu aquilo foi você. Não foi ninguém que te colocou naquilo, né? Tanto que, pô, tem vários exemplos de pessoas que foram vitimizadas. Nelson Mandela ficou preso 30 anos, depois o cara virou presidente e acabou com o apartheid na África do Sul, né? O cara podia ser... se ele se colocasse como vítima, eu entenderia. Falou, pô, me prenderam 30 anos sem acusação de nada, completamente injusto. Eu ia entender a vitimização dele, mas o que ele fez? Virou presidente, velho, depois de ser preso, né? E, cara, aí entra... A meditação é isso, cara. É onde você coloca o seu foco, né? É um dos outros passos do Patanjali, atenção, sua concentração, seu foco, antes de chegar na meditação. E o foco da meditação é a atenção na sua atenção, entendeu? É o que você fez. Vou prestar atenção no meu pensamento. Você colocou atenção naquilo, mas a distância, entendeu? Uma distância. E eu acho engraçado, cara, muita gente chega pra mim e fala assim, não consigo meditar, não é pra mim. Quantas vezes você já tentou? 2. Legal, você quer correr uma maratona, você treina 2 vezes pra correr uma maratona? Não é assim, cara. A gente não aprendeu isso quando a gente era criança. Ninguém ensinou pra gente como fazer. A gente não tá acostumado a fazer. A gente não tem resistência pra fazer. O que a gente tem que fazer? Aprender. Treinar. Constância, né? Constância. Aprender técnicas. E colocar em prática as técnicas devagarzinho, cara. Você vai aprendendo Você vai passando tempo naquele lugar, você vai se acostumando com aquele lugar cada vez mais. É igual você vai se acostumando com 5 km, 10 km, 20 km. Então, cara, não existe isso. Não consigo... Vamos lá. Não existe, vou fazer uma afirmação forte. Não existe não conseguir meditar. O que existe é falta de prática. Não existe. Não existe. Todo mundo nasceu, inclusive, para isso. Tem aquele livro, né, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, né? O pessoal lê, quer ter prosperidade e tal. O sentido principal desse tipo de livro, assim, nesse caso que eu estou falando, do pensamento e tal, é que realmente o nosso pensamento, a gente faz o que a gente quiser com o nosso pensamento. Por exemplo, eu tive uma crise de coluna muito grande, assim. Cara, eu fiz todos os tipos de tratamentos, acupuntura, infiltração, fisioterapia, hidroginástica, natação, muita coisa. Aí não resolvia. Fiz ozonioterapia. Aí eu comecei a meditar. Quando eu cheguei na, sei lá, meditação 100, mais ou menos, não sentia mais dor. E na rádio, você vai ver o exame lá, né? O problema continua lá. Cara, é impressionante isso. Eu já passei por algumas dessas algumas vezes. Tem uma que eu sempre lembro, que era... Eu tava num retiro e a gente fez uma prática lá de um yoga raiz, do Hatha Yoga raiz, assim, que você fazia uma prática e você tinha que ficar de jejum. Sei lá, quase 24 horas de jejum. Não era muita coisa, não. E eu, cara, sou um cara que gosta de comer. Né? Eu não como muito, mas eu como toda hora, sabe? Eu tenho um metabolismo rápido e tal, e eu tenho essa coisa de comer toda hora, né? Eu também. Pois é. Toda hora eu tô com fome, cara. Toda hora eu tô com fome. Agora mesmo eu tô com fome. Tô brincando. Tô tranquilo. O que aconteceu? Aí, beleza. Eu tava em jejum, cara, e aí a gente ia começar... Era de manhã, a gente tava no meio da prática de yoga, ia começar à tarde, e o fato de... A minha mente já tava lá na cozinha. Tava lá na cozinha, tava lá à tarde, eu não tava no presente, né? Aqui, de novo, o sofrimento, ele nunca está no aqui e no agora, ele sempre está ou fora daqui ou fora do presente. E, cara, eu comecei a ter uma crise de hipoglicemia. Pô, eu tô acostumado a comer toda hora, tô precisando de comida. Cheguei no meu professor, um cara fantástico, um cara foda, um israelense. Falei, cara, tô precisando comer, tô com hipoglicemia. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, vou te dar um pão, mas eu só queria registrar que é a sua mente que tá fazendo isso com você. Cara, foi só ele falar, falei assim, a crise de hipoglicemia passou. Eu voltei pra fazer a prática de yoga, terminei, tranquilo, passei o dia inteiro comendo, agora pode comer? Tudo bem, vamos comer agora. Lá no final da tarde. Cara, impressionante. A minha mente criou uma crise de hipoglicemia e acabou com ela, entendeu?
Aí você fala assim, isso aí é tudo, sei lá, condicionamento mental. É isso mesmo, não tô falando que é exatamente. Deus, que é nada. É condicionamento mental. A forma como a gente lida com o foco que a gente dá para as coisas. O yoga é um estilo de vida? Cara, é um bom jeito de dizer. É bem isso mesmo, é um estilo de vida. Um estilo de vida que você tenta sempre estar no presente. Sempre estar no presente. Isso vai fazer com que você lide com todas as suas questões de uma forma muito diferente. E você vai chegando no seu autoconhecimento cada vez mais, cara. Você falou aí que da cura, né? A cura, a maioria das curas são emocionais? Cara, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho... a maioria das doenças são emocionais. E aí, consequentemente, a maioria das curas são emocionais. Eu não tenho dúvida, cara. Assim, a psicologia chama isso de somatização, né? Isso é clássico, assim. Agora, assim, o yoga já fala disso há 5.000 anos, né? O yoga, ele traz... O yoga de um jeito mais geral, de um jeito mais amplo, que eu tô querendo dizer. Mas, por exemplo, o Tantra trouxe isso muito forte, do estudo sobre o corpo físico e os outros corpos que a gente tem, né? Energéticos, entendeu? São 5 pro Tantra. É interessante que o Espiritismo trouxe o mesmo conhecimento, mas como 3, né? O corpo, o perispírito e o espírito. O Espiritismo chama isso. Mas o Tantra chama isso de coxa. São a tradução de coxa é bainha. São as 5 bainhas. Os 5 corpos. Então, assim, tudo que o corpo físico é o último, né? Digamos, em termos de camadas, né? Então, quando chega no corpo físico, já passou por todos os outros. Corpo mental, corpo espiritual, tarará, entendeu? Então, assim, eu não diria que todas as doenças têm outra origem. Mas, cara, eu diria que a grande maioria, viu? Coisas que a gente traz lá de trás, traumas, coisas que a gente não consegue liberar, coisas que a gente não consegue perdoar, o foco que a gente coloca nas coisas. Então, acaba que a gente lidando com autoconhecimento, a gente tem mais saúde até física mesmo. O movimento, Arrimes, esse movimento, só quem pratica yoga pode fazer parte dele? Cara, sim. Mas Porque a parte o yoga é a parte justamente do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Exatamente. Eu entendo que não tem como você praticar Ahimsa sem praticar autoconhecimento. Então, sim. Pode dar outro nome, não precisa ser yoga não, pode dar outro nome de autoconhecimento, Sim. de busca interna, de busca espiritual, de busca pessoal. Mas eu não entendo, no mundo de hoje, a gente conseguir ser não violento sem muito autoconhecimento. Porque o mundo de hoje, a concorrência é muito grande, né, cara, do mundo de hoje. E como a gente quer construir eu, pelo menos, quero ajudar a construir um novo mundo, o meu jeito de trazer é esse, de as pessoas olharem para si e, consequentemente, elas vão entender dentro de si o que está ativando elas, o que está fazendo elas reagirem, o que está fazendo elas atacarem, sabe? Porque, cara, na minha opinião, de novo, eu acho que as pessoas nasceram para amar e ser amadas. E é isso que todo mundo quer. Quando a gente não consegue amar e ser amado, a gente busca isso de qualquer forma, cara. De qualquer jeito. Sendo violento, às vezes. Sendo agressivo, às vezes. É um jeito de buscar amar e ser amado. Chamar a atenção, né? Chamar a atenção. Sabe, tipo, cara, você não me viu. Você não entendeu o que eu falei. Você não tá prestando atenção em mim. Eu vou fazer você prestar atenção em mim. Vou fazer você me ver. Aí fala mais alto. Aí te agride, entendeu? Na minha opinião, é sempre a dor, essas dores emocionais, elas sempre têm a ver com isso, assim, com aquele desejo, aquele ímpeto de ser amado e amar e não conseguir, sabe? Pode me chamar de ingênuo, assim, mas eu realmente acredito que o ser humano é isso, sabe? O ser humano, ele tem se a gente tem essa essencialidade divina mesmo, então não tem como a gente ser mal, cara. Entendeu? Porque se Deus é Deus, criou uma coisa que não é Deus, criou uma coisa que não é boa, entendeu? Então, assim, isso faz parte dos meus questionamentos sobre criação, né, e tal, sobre divindade. Mas realmente acho isso. E acredito que a gente aprendendo a lidar com a nossa mente, com o nosso ego, com o nosso passado, com o nosso futuro, a gente consegue achar aquele lugar dentro da gente de sentir o amor, sabe? De sentir-se amado, e poder sentir de novo aquela pergunta aquilo que a gente estava falando mais cedo sobre a inteligência, não a inteligência para além da inteligência racional, né? Aquilo que a gente sente, sabe? A intuição, né? Aquele lugar onde a gente se sente bem, se sente tranquilo. O que é emoção?
dentro do ponto de vista do yoga? Cara, olha, eu entendo que é uma manifestação da nossa... de alguma intervenção, de alguma... Deixa eu buscar palavras boas aqui. É a manifestação de algum estímulo da nossa essencialidade, sabe? É a forma como a gente precisa lidar com o mundo, né? Então, assim, existe a nossa essencialidade, que é energia pura, né? Que é pureza. Só que a gente precisa lidar com o mundo. Então, eu preciso de manifestações, né? Disso. Manifestações mais materiais, sabe? Eu acho que a emoção é uma delas, assim. Né? O pensamento, eu já penso que o pensamento e a forma como a emoção acontece, né? Que ela é processada, digamos. O pensamento, para mim, é uma manifestação do eu, do ego, né? E, na verdade, não sou eu, Freud, que fala isso. O pensamento é a manifestação do eu, entendeu? E esse ego, esse eu, não é a minha essência. É aquilo que tá agindo por conta própria, sabe? Que tá criando pensamento compulsivo, que tá criando emoção compulsiva, sabe? É isso que a gente quer aprender a domar, né? Com o yoga, sabe? Felipe, pode ser uma pergunta bem óbvia, né? Mas assim, qual é o perfil das pessoas quando buscam esse movimento de não violência? É a não violência, lógico, né? Mas a maioria não, né? A maioria ela tá vivendo um momento de turbulência, de violência. Exatamente. Eu não acho que é uma pergunta tão óbvia por isso, né? Porque é uma boa pergunta, cara, porque não é... Porque a gente tem aquela... A gente pensa nessas pessoas que buscam yoga, meditação, ahimsa, não violência, como uma pessoa meio tilelê, né? Quer morar nos Himalaias, quer ficar na Chapada. Não é isso, pelo contrário, são pessoas que estão com dificuldade de lidar com o mundo. Na minha opinião, 100% das pessoas desse mundo. Sabe? E que já estão cansadas, assim, sabe? Eu acho que tem um cansaço aí, sabe? Eu acho que esse é o principal perfil, um cansaço de lidar com o mundo da forma tradicional, da forma como a gente aprendeu, sabe? Que é se defendendo, que é sendo egoísta, sabe? Que é se defendendo mesmo. Uhum. Cara, calma, tem uma ameaça aqui, tem uma ameaça ali. Cara, quantos relacionamentos começam assim, né? Relacionamentos amorosos. Epa, peraí, a pessoa tá fazendo um joguinho, a pessoa tem outra coisa, será que a pessoa tá me enganando? Porque a gente tá acostumado mesmo, acontece mesmo, né, cara? A gente tá todo mundo se defendendo, entendeu? E eu acho que existe um certo cansaço aí, cara, de a gente se entregar tanto ao pensamento, ao ego, às defesas, sabe? E acaba que o movimento Ahimsa, cara, ele é a porta de entrada, entendeu? A gente não tá só focado na não violência, mas como a não violência é o primeiro passo do yoga, eu entendo que é um bom lugar para começar. Nós falamos muito de emoções, sentimentos, né? Nessa trajetória aqui dessa entrevista, né? E qual é o sentimento mais nobre que o ser humano precisa ter? Cara, eu tenho tanta facilidade para responder essa pergunta que eu até fico me perguntando, será que é isso mesmo? Mas eu acho que é, cara. O sentimento mais nobre tem o amor, né? Por quê? Cara, por vários motivos. Porque eu acho que isso define a gente, como eu disse algumas vezes. A gente sentir amor e se permitir sentir amor e se permitir ser amado é onde a gente está no lugar mais natural nosso. É a nossa natureza, assim. E, consequentemente, onde a gente vai se sentir mais pleno, mais inteiro, sabe? Mais inteiro mesmo, mais íntegro, assim. Cara, é o sentimento, a emoção, a energia, seja lá o nome que a gente queira dar, que vai deixar a gente mais unido com as pessoas, que a gente estava falando que as pessoas são que dão sentido pra gente, né, pra vida, pras coisas. O amor é aquela cola, né, que une a gente com as pessoas, né? Eu acho que o amor tem essa coisa de colar, de puxar, de trazer pra perto. Mesmo que seja, não precisa ser físico, né, trazer pra perto físico. Pode ser também, né? No sexo, por exemplo, a gente faz isso, né? A gente se une mesmo, né? E é uma manifestação muito nobre do amor, né? Quando ele não é desviado, né? Quando ele não é e tal. Mas eu acho que... Eu tenho certeza disso, cara. O amor é aquilo que faz a gente ser inteiro e estar junto de todo mundo, né? E de Deus, né? E da divindade e tal.
Yoga, de novo, significa união, né? É a busca por união. Né? É a busca de acabar com o que está desunido. E, pô, se o que faz a gente se unir é o amor, né? Felipe, diante você, sociólogo, estudioso de algumas vertentes da filosofia, né? E como que você traz esse paralelo entre na verdade, a sociologia, né? A filosofia e o yoga? Legal, cara. Eu tava numa matéria no UNB que era exatamente isso. Eu não tô oferecendo essa matéria mais nos últimos 2, 3 semestres, por causa da pandemia também. Não mais de 3 semestres. Mas era exatamente isso, cara. Era trazer um paralelo entre a filosofia ocidental e a filosofia védica. Então, cara, assim, vou começar do começo, né? Se uma filosofia está chegando perto da verdade, a outra vai chegar no mesmo lugar, porque a verdade é uma só, né? Mas o que aconteceu, cara? No Ocidente, e a gente não fala sobre isso. O Ocidente e o Oriente, eles tiveram vários pontos de conexão, assim. Em vários momentos, o Ocidente e o Oriente se conectaram antes de redes sociais e tal. Por exemplo, as cruzadas é uma delas, né, cara? Então, assim, a Igreja Católica Ocidental, junto com a Ortodoxa, se juntou para poder lutar contra um inimigo que estava vindo do Oriente. Então, assim, existiu essa conexão, existiram concílios que foram feitos juntos e tal, em que conhecimentos foram trocados ali. Então, por exemplo, o Renascimento lá no século XVI não veio do nada, né? Tipo, não foi que um monte de artista começou a fazer obra, começou a pensar o ser humano de um jeito muito específico. Isso já existia isso no Oriente, né? Assim, a medicina persa já era muito mais avançada do que o do Ocidente, a matemática, etc. E aí, cara, com a colonização da Índia, foi quando tudo começou a mudar. Porque aí sim existia uma potência ocidental lá no Oriente, bebendo daquela fonte. Então, vários antropólogos, vários estudiosos foram enviados para sociedades orientais, exóticas e tal, para estudar. Então, começou ali um intercâmbio grande. O jeito que ela veio, na minha opinião, assim, do jeito que eu vejo ela mais forte, esse intercâmbio acontecer, foi através do Schopenhauer, que foi um filósofo alemão, do romantismo alemão, que estudou os Vedas, estudou o budismo e tal. E, cara, o Schopenhauer, ele buscou nesse conhecimento do budismo. O budismo diz que o sofrimento, ele nasce do desejo, né? É uma ciência do sofrimento. Ele diz que todo mundo sofre por conta do desejo. Schopenhauer trouxe isso, dizendo que o sofrimento nascia da vontade. Ele leu o budismo. E aí influenciou Nietzsche, influenciou Freud. Então a gente tem hoje, que é uma coisa que é muito influente para a gente, pensar que o sofrimento nosso, ele tem a ver com as nossas pulsões, né? O que a gente quer, o que a gente quer fazer e não consegue por causa de repressão e tal. Então isso é enfim, quando a gente pensa em psicanálise e psicologia, tem uma origem budista, uma origem oriental muito forte. Eu vejo que são dois pontos de vista bem diferentes, né? Eu trazendo para meditação, né? Quando a gente tem um pensamento e a gente está observando o que a gente está pensando, a gente está tendo um ponto de vista do que a gente está pensando, né? E a gente vê assim, a natureza é tudo ponto de vista, feminino, masculino, dia, noite, noite, dia. Então a gente conseguisse entender onde a gente está, eu acho que a gente consegue entender mais a gente, né? Inclusive até pra gente, eu senti, tô sentindo isso com alguém, uma coisa que não tá legal. Como é que eu faço para agora sentir bem com essa pessoa? Né? E por que esse sentimento me incomoda? Né? E, cara, a meditação, estar presente, o mindfulness, ele é um lugar onde você se coloca que é um lugar de não julgamento, entendeu? Porque não existe conteúdo nesse lugar para você julgar. Porque você precisa de conteúdo para julgar, para dizer o que é sim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você precisa de uma certa experiência. Tanto que, né, enfim, isso pode ser até relativo, né? Aonde você está, a cultura e tal. Mas a meditação é você observar essas coisas sem julgar.
Sim. entendeu? Você observar o seu pensamento sem julgamento, porque lá não tem cérebro, não tem conteúdo, entendeu? Então, assim, quando você começa a conseguir meditar, você percebe que você está nesse lugar de não julgamento, entendeu? Que o julgamento está acontecendo a uma certa distância daquele lugar onde você está. Está acontecendo à distância, você está vendo ele acontecer. O pensamento passar, o julgamento acontecer, entendeu? Uhum. Então, assim, esse é um lugar onde você se sente observando, é um lugar onde só existe essa plenitude, entendeu? Por isso que meditar é tão bom, cara. Por isso que você se sente tão bem meditando. Porque você sente plenitude ali. O que te tira dessa plenitude são os julgamentos, né? Essa reciclagem cerebral. Que quando é ruim, você sente ruim. Aí o negócio, bom, é ruim isso aqui, tenha medo disso aqui. Pode ser que aconteça algo ruim, entendeu? Essa pessoa é ruim, então tenha ranço dessa pessoa, sabe? Isso tudo acontece no julgamento. Tudo isso é importante pra gente viver a vida, entendeu? Assim, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, óbvio. O medo tem uma função específica e tal. Mas é diferente de você tomar cuidado entregue ao medo, e é diferente de você tomar cuidado entregue a quem você é essencialmente, a esse ponto de não julgamento, esse lugar de plenitude, entendeu? É muito diferente. É diferente de você colocar um limite numa pessoa com raiva do que nesse lugar de essencialidade, entendeu? Então é um lugar de não julgamento, assim, não tem nada ali. E pensando nisso, né, nesse ponto de vista, alinhando com a pergunta que o Fábio fez, como é que a gente faz para, por exemplo, o Ocidente com o Oriente, assim, e a gente está ali, a gente é ocidental. Sim. Né? Só que a gente está falando muito do Oriente agora, né? De pontos de vista do Oriente. Como é que a gente faz para ver assim, pensando para o nosso dia a dia mesmo, assim? Porque eu vejo que os dois lados têm coisas boas. Claro. Né? A medicina mesmo. Claro. A pessoa fala, não. A ciência em geral. A ciência, né? A ciência ocidental, é só ela que vale. Cara, senão não existia ninguém vivo do outro lado, né? Porque, ou seja, se tem gente, e assim, as pessoas que vivem mais tempo, normalmente são os orientais. Sim. Com maior qualidade de vida. Então, Sim. assim, como é que a gente faz para no dia a dia, utilizar algumas coisas, fazer uma mescla no caso, né? Cara, olha, vamos usar um vocabulário ocidental, assim. Para mim, uma coisa que é uma das melhores técnicas de autoconhecimento é terapia. Entendeu? Fazer terapia mesmo, psicólogo, cara. Isso é fundamental na minha cabeça. Porque para você entender de onde vêm essas ativações, de onde vêm suas reações e tal, são coisas muito complexas, muito profundas, não. Isso é uma coisa. A segunda coisa, cara, é a gente aprender a lidar com o nosso dia a dia com atenção plena. Então, assim, como é que a gente faz isso? Meditando todos os dias. 10 minutos, 15 minutos que seja, porque a gente precisa passar tempo nesse lugar de meditação, nesse lugar de observação sem julgamento. A gente precisa passar tempo nele para a gente poder estar acostumado, né? Para não ser um lugar desafiador para a gente. Quanto mais tempo você passar lá, mais fácil você vai chegar lá e mais fácil você vai ficar lá. E você, assim, digamos, se você meditar antes de sair de casa, de começar o seu dia, antes de começar a fazer qualquer coisa, você já começa com o pé direito, né? Você já começa com a atenção já naquilo, você já começa com aquela sensação boa que a meditação te dá, suas ativações estão mais distantes de você. E depois, cara, é autoobservação. Aquilo que no yoga chama svadhyaya. Autoobservação, tá sempre se observando, sabe? O que se chama, às vezes fala, orai e vigiai, né? Tá sempre vigiando, cara. Você percebe onde tá seu pensamento, onde tá seu sentimento. Então, entendeu? Às vezes, cara, principalmente nos lugares que você sabe que vai te ativar. Entendeu? Cara, tal pessoa no trabalho me ativa. Quando você estiver chegando perto dela, ela estiver chegando perto, você já se observa. Segura a onda. Orai e vigiai ou vigiai ou orai? Eu acho que o vigiar é a parte mais importante, assim. Eu acho. A gente tava falando uma coisa interessante, né? Eu tenho essa música, eu gosto muito dessa música, já falei aqui, eu acho que foi nos primeiros episódios, né? É uma do Eduardo Lira, é o compositor dessa música. Ele fala justamente do ponto de vista e do julgamento, né? Ele fala assim, do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia.
do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Há sempre um pedaço de Deus, respeito meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Legal, muito legal. Interessante, né? Muito legal, cara. Mas você vê, cara, pra mim, tudo isso que a gente tá conversando aqui, eu acho que isso tem um impacto ético muito fera, assim, que é a gente aprender, cara, a acolher as pessoas, entende? Porque essencialmente todo mundo é igual, essencialmente todo mundo é Deus, todo mundo é divino, todo mundo tem essa coisa do amar e ser amado. Todo mundo. E, cara, 2, que a partir dessa essencialidade existe a nossa experiência, cara. Então a sua experiência é diferente da minha. Sim. Se a gente for irmão, as nossas experiências são diferentes, irmão gêmeo é diferente. Agora, se imagina a gente mora em casas diferentes, pô, tem amigos diferentes, uma rua diferente, em cidades, em culturas. Então, assim, não tem, por causa disso, os pontos de vista vão ser diferentes. Não tem como, cara. Entendeu? E você falou uma coisa, aí eu vou fazer uma pergunta. Você falou, acordar de manhã cedo, meditar e fazer as coisas que precisa fazer e já começar com o pé direito. E se eu não meditar, eu vou começar com o pé esquerdo? Não. Eu falo assim, porque é uma coisa assim que às vezes a correria do dia a dia, né? Uhum. Eu falo isso porque tinha uma época que, cara, eu fazia minha programação do dia, aí eu acordava 2 horas depois que eu estava planejado. Eu ficava o dia inteiro puto da vida porque não consegui realizar. Uhum. Então, assim, como é que a gente faz? Pô, não deu tempo de meditar, como é que eu consigo voltar para o centro, nesse caso? Cara, eu vou responder a sua pergunta objetivamente. Não necessariamente vai começar com o pé esquerdo. Meditar é um bom jeito de começar com o pé direito, né? Pode ser que você tenha outras formas, outros jeitos. Agora, assim, meditação... Aí, cara, eu quero... Um dos meus projetos, assim, das coisas que eu quero fazer é relativizar a forma como a gente vê meditação, entendeu? Meditação não é sentar por 3 horas e fechar o olho e tal. Você pode fazer isso em 10 segundos. Na verdade, vamos já falar de um jeito mais prático. Como fazer para começar a meditar? Cara, eu não sugiro sentar e ficar 15 minutos, 20 minutos tentando meditar. Eu sugiro fazer 5 vezes por dia de 30 segundos. E fazer o quê por 30 segundos? Presta atenção na sua respiração. Só isso. Por quê? Por que a respiração é uma coisa tão importante? Cara, porque não existe respiração fora do presente. Se eu falar pra você assim, respira, cara, presta atenção na sua respiração. Nunca vai ser no passado, nunca vai ser no futuro, vai ser sempre no presente. A respiração prestar atenção na sua respiração vai te trazer pro presente. Sempre. Então, se eu falo, fica 30 segundos prestando atenção na sua respiração, você vai voltar pro presente. E esses 30 segundos que você fizer prestando atenção na sua respiração, você vai ter um impacto, você vai ver que vai ter um impacto pelas próximas 2 horas aí de presença. Se fizer por 1 minuto, melhor. Mas faz algumas vezes por dia. 4 vezes por dia. Você vai condicionando a pessoa. Vai te condicionando. Aí você vai começar a se ligar o que é meditação. Que é prestar atenção, que voltar para aqui para agora. Observar o que está acontecendo, entendeu? E depois você começa a fazer 1 minuto, 5 minutos. É aquilo que a gente está falando de correr uma maratona. Você não vai sair correndo 42 quilômetros. Você vai correr 1 quilômetro, 5. Você faz 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Daqui a pouco você está fazendo 1 hora e você não quer parar mais. Pô, tem que sair daqui, que pena. O que eu sugiro é isso. E se você quer sentar mesmo antes de sair de casa, numa meditação, que eu acho muito bom, acho muito fera, o que eu faço? Eu sempre sento no meu tapetinho. Cara, às vezes eu tô morrendo de pressa, eu sento e levanto. Porque quando eu sento, ele me condiciona a ir fazer o negócio. E, cara, em geral eu sento e não quero levantar, entendeu? Eu tô sentado e falo, cara, massa, deixa eu ficar aqui 2 minutinhos. Cara, o que vai fazer 2 minutinhos de diferença na sua pressa, entendeu? Agora, no seu estado mental vai fazer muita diferença, sabe? É uma questão um pouco de disciplina mesmo, assim, de você criar um condicionamento, criar uma rotina e tal. Só que é uma rotina que vai te trazer um remédio tão santo, cara, vai te trazer tanto benefício, tanto bem-estar, que, cara, faz isso por você, entendeu? E a calma? Como é que a gente faz para... A calma é essencial para a gente viver? Ou... Cara, eu acho. Eu não consigo pensar em uma vida sem calma, cara. Interna, pelo menos. Você pode estar correndo igual um doido, mas por dentro você está pleno, né? Cara, que vida é essa, né? Você vai estar sempre ativado. Sabe aquela coisa? O meu pai teve infarto, né?
Meu pai, eu não tenho um histórico bom de coração na minha família. Eu tenho que me cuidar, assim, em termos de infarto. E eu lembro que eu perguntei pro médico, falei, cara, por que esse negócio de estresse faz a gente infartar? Ele falou, cara, pega um carro, acelera ele, fica sempre andando no contagiro lá, depois dos 7.000 lá. O motor vai estourar, entendeu? Então, cara, a calma é isso, na minha opinião. É você dar no contagiro ali, a acelerada só que você precisa, entendeu? Ela acelera e volta. Você não precisa ficar acelerando, não precisa ficar correndo, não precisa disso. Felipe Carvalho, foi ótimo aqui esse podcast, né? Felipe Carvalho é mestre em Sociologia pela Universidade de Chicago, professor da UNB, falamos de vida, falamos de yoga, falamos de ahimsa. E foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Aqui está uma lembrança da Max Form. Opa! Max é um dos nossos parceiros aqui. Max Form é bom. Os nossos apoiadores aqui, a Max Form. Legal, sou cliente lá, assíduo lá. Excelente. Legal. Aqui. E a gente procura estar também colocando algumas castanhas aqui também, oportunidade que ele também nos fornece, né? Mas é uma alegria tê-lo aqui nesse bate-papo tão proveitoso e tão positivo. Para mim me senti bem, né? Penso que o Vitor também tenha se sentido muito bem e espero que você também tenha sentido muito bem. Não foi, cara, agradeço imensamente pela oportunidade e é o tipo de assunto que a gente precisa falar mais, né, cara? A gente precisa estar mais no nosso dia a dia porque, cara, isso é bem-estar, né? Isso é felicidade, isso é bons relacionamentos. Então, agradeço mesmo essa abertura para esse tipo de assunto, né? Para a gente falar sobre esse tipo de coisa. E foi ótimo para mim também. Estou sempre à disposição. Felipe, como é que faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais? @Movimento Ahimsa. E o meu pessoal é @Felipe com 2 L's, _ _TWake. Legal. Estou à disposição lá também. Quiser mandar um recado pro pessoal que está em casa? Cara, eu queria reforçar mais basicamente aquilo que a gente falou, né, cara? Isso que a gente está falando aqui não é filosofia vã, sabe? Não é viagem, não é teoria. Cara, é basicamente quem a gente é, cara, sabe? E basicamente o que tira a gente do nosso centro. É basicamente o que traz sofrimento pra gente. Eu imagino que as pessoas queiram viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida com menos sofrimento, mais tranquilos. Então, esse caminho, eu tô muito convencido de que é um caminho de trazer mais paz pra gente, interna, e para os nossos relacionamentos, assim. Colocar isso em prática e incentivar as pessoas a buscarem mais isso. Autoconhecimento, espiritualidade, yoga e amor, né? E é isso. Muito bom. Excelente, Felipe. Mais um episódio super especial do Lamparina. Você que está buscando um podcast de qualidade, um podcast humano, tem o nosso aqui, né? Exatamente. Se inscreva no nosso canal, comenta aqui o que você achou. Siga o Felipe nas redes sociais dele. A gente também está no Instagram, no Spotify. E a gente se vê nos próximos episódios, né? Nos vemos nos próximos episódios e muitos episódios muito bons aí, né? Além desse aí super especial. Um abraço para você. Valeu.